Estamos ao vivo, Instagram? Estamos ao vivo, galera! Estamos começando a segunda live sobre o livro Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Para você que ainda não assistiu a primeira, já está aqui no IGTV a primeira live. E lá no YouTube também já está disponível a primeira live falando desse livro aqui. Então acho que até no YouTube é mais fácil de você conseguir visualizar a primeira. Pessoal, vamos continuar aqui, né, falando sobre esse livro sensacional. Ainda não vou conseguir terminar nessa live aqui, eu vou ter que fazer mais uma. Então eu já falei sobre 1 hora sobre esse livro, cheguei até quase a metade. Agora vou falar um pouquinho sobre outros investimentos e sobre ações, que eu já estou nessa parte. E ó, o Felicão aí, o José também entrou. E vai ter uma terceira live. Pessoal, vamos continuar então aqui falando um pouquinho sobre esse livro. Já adianto para você, se você quer sair da manada, se você quer começar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, para que você não dependa de uma aposentadoria medíocre aí quando você se aposentar, esse aqui é um livro que eu indico muito, tá? Para que você compre e comece a ler, porque ele é muito bom mesmo, tá? Entre os livros de investimentos que eu li até agora, posso colocar ele como um dos melhores. Bom, pessoal, a gente parou na semana passada nos mitos relacionados aos investidores iniciantes, tá? Então o Gustavo Cerbasi, ele traz esse livro aqui, quais são os 7 principais mitos que ele coloca, né, que a pessoa que está começando a investir coloca na cabeça. E é legal, e eu vou dar até meu depoimento aí pessoal ao longo da live, porque muita coisa que ele coloca aqui eu já passei, porque eu estou há 1 ano, né, estudando forte sobre esse assunto, né, sobre os investimentos. Então o primeiro mito, tá, que o autor coloca no livro aqui, pessoal: o Brasil é um lugar em que se ganha dinheiro facilmente. Então, para você que não estudou ainda Bolsa de Valores e investimentos, você pode ter aquela visão de que na Bolsa de Valores eu vou ficar rico, eu vou transformar aí R$ 1.000 em 10, 15 mil reais. Então esse é o primeiro mito que o autor coloca aqui no livro, falando sobre isso, tá? Pessoal, se você não estudar, pelo menos o básico, né, o mínimo, né, isso pode acontecer de você multiplicar o seu dinheiro. Pode, tá? Eu já dei uma tacada dessa aí e, cara, ganhei uma graninha aí em 5 semanas que eu vou falar pra você, foi top. Só que eu tava muito bem embasado, eu tinha estudado muito para fazer isso, eu já tava estudando há 1 ano a empresa e eu falei, meu, é agora. Porque se você fizer uma tacada errada dessa, dependendo do aporte que você fizer, você pode acabar com todo o seu sonho aí de se aposentar a longo prazo, porque você vai perder tudo numa pancada só. Tá? Segundo mito que o autor coloca aqui no livro, pessoal, o Brasil é um lugar difícil para se ganhar dinheiro, né? Muita gente fala sobre isso. Então, quando eu comecei a estudar Bolsa de Valores, investimentos, começar a colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim, eu escutei de algumas pessoas próximas que falou: Fabiano, você vai perder o pouco dinheiro que você tem, você vai perder tudo. Bolsa de Valores é lugar para louco, para doido. Entendeu? Só mensagens negativas, né? E até hoje eu ainda escuto, né, pessoas bem próximas a mim falando, dando risada até, né, quando eu falo dos meus objetivos e achando que eu vou perder todo o meu dinheiro na bolsa, falando que a bolsa já quebrou e o cara já se matou, enfim. Pessoal, todas as vezes que eu recebo algum comentário desse tipo, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: legal, você perdeu tudo na bolsa, você perdeu uma grana. Por que você comprou aquele ativo, esse ativo que você está me falando aí? Porque o fulano falou que era bom. Tá, mas você estudou, você fez curso? Qual foi um dos livros que você leu sobre o assunto? A pessoa não estudou, a pessoa não lê livros, a pessoa não quer fazer nada. Aí se arrebenta na Bolsa de Valores e aí a culpa é da Bolsa. Tá? A Bolsa nunca quebrou, galera. Tá? O que quebrou são as empresas que estão listadas na Bolsa. E aí, se você é um boca aberta que está com todo o seu dinheiro numa empresa só, e aí essa empresa vai quebrar, aí a culpa é da Bolsa? Não, é você que não estudou e não diversificou os seus investimentos. Eu vou dar 2 exemplos bem práticos aqui sobre isso que eu estou falando.
Uma foi um podcast do Bruno Perini que eu estava assistindo, que aquilo lá me deixou de boca aberta. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar sobre isso. O Bruno Perini é uma das 5 referências de vida hoje que eu tenho para mim, e ele tem uma parte dos investimentos dele focada em leilão, né? Ele tem uma empresa com a irmã dele, onde a irmã dele ela é formada, acho que em Direito, se não me engano, e ela compra imóveis em leilão, e aí ele ganha uma grana aí revendendo. E qual é a importância de você estudar, independente de ser na bolsa ou qualquer tipo de investimento que você queira fazer, tá? Ele falou para mim que tinha um apartamento, eu não lembro se era um apartamento ou uma casa, tá? Que estava muito barato, só que ninguém tinha dado lance. E aí ele olhou lá e falou assim, pô, peraí, esse apartamento aqui pela metade do preço, menos da metade, isso aqui é uma barbada. Pô, vamos dar um lance nisso daqui. E aí a irmã dele, que estudou, né, sobre isso, para poder entrar, né, ele só entra com capital e acho que ela que toca o negócio, ela viu uma cláusula no contrato que dizia o seguinte: a pessoa que arrematasse esse imóvel estava ocupado por uma pessoa, e a pessoa que arrematasse esse imóvel no leilão só poderia, né, entrar no imóvel, receber esse imóvel depois que essa pessoa que estivesse mandando lá morresse. Falei, velho, que merda é? Imagina, aí, olha só, cara, olha só a merda. Imagina você caindo de paraquedas, tem esse apartamento aqui por 1/3 do preço. Cara, ganhei na loteria. Você não estuda sobre comprar imóveis em leilão, você pega todo o seu patrimôniozinho, todo aquele dinheiro suado que você economizou, aí você vai lá dar um lance, porque ninguém deu lance, obviamente, porque as outras pessoas leram os termos, né, desse imóvel, e aí, pum, só você que deu o lance, e você fala assim, estourei no norte. E aí, quando você paga e você vai tentar entrar no imóvel, aí você verifica que nessa cláusula você vai ter que esperar a pessoa que está morando lá dentro morrer. Você está ferrado, né? E quem que vai comprar esse imóvel de você? Ninguém. Então, olha só o perigo. Então, galera, não é só bolsa de valores que é perigoso para você perder toda a sua grana. Toda vez que você quiser investir, toda vez que você quiser colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, você precisa estudar sobre o que você está entrando. Você não pode... Aí beleza, você tivesse comprado esse apartamento, aí você estava ferrado, sem o seu dinheiro, sem poder pegar o apartamento, aí você vai falar que leilão não presta? Será que o leilão não presta ou é você que não foi estudar antes de começar a dar lance em leilão? Um outro exemplo claro disso é um amigo meu que eu tenho, o William, um abraço para ele. Ele chegou para mim no ano passado e falou assim, Fabiano, eu quero fazer uma renda extra, eu vou começar a comprar carro em leilão para revender. Eu já tive essa ideia. Falei, cara, isso aí é uma boa, você comprar carro em leilão, aqui na Raposo tem uns leilão gigantes. Só que o que ele fez? Pô, ele é um cara inteligente. Eu vou fazer um curso com um dos melhores especialistas em leilão que tem no estado. E ele foi lá, pagou uma grana e foi fazer o curso com o cara. Ele veio completo, ele foi, fez o curso, estudou, foi nos leilões sem dar lance só para ver como é que é, foi no pátio olhar os carros, foi colocar tudo aquilo que ele aprendeu no curso em prática. E aí ele chegou para mim e falou assim, Fabiano, não dá para ganhar dinheiro com isso aí, cara. Para quem já está há muito tempo, tem muita bala na agulha, vai, mas, cara, é muito difícil você conseguir ganhar dinheiro com isso daí. É mais, às vezes até uma sorte, você precisa ter um poder aquisitivo grande para comprar carros aí num valor mais pesado. Ou seja, ele fez o correto, cara, né? Então, hoje ele já sabe todo o macete do leilão, como que mais, por que ele não se arrebentou? Porque ele foi estudar antes de entrar. Beleza, galera? Então fica esses 2 exemplos aí para você, que a culpa não é da bolsa para quem perde dinheiro, a culpa é do cara que não estuda. Pessoal, terceiro mito que o autor coloca aqui no livro: investimentos de risco são bons até que apareça uma crise. O que ele coloca no livro aqui, galera? Eu vou ler um trechinho aqui do livro que eu achei bem interessante. É nas crises que nós lembramos que investimentos em ações, por exemplo, embutem um elevado risco. A gente já falou várias vezes sobre isso. É nas crises também que são feitas as projeções mais pessimistas, importantes elementos de um plano conservador. É nas crises que o pessimismo generalizado leva muitos a repetirem um erro clássico, né?
arrependidos por terem investido em algo que gerou perda, né? Ou seja, ele comprou aquele ativo, ele comprou aquela empresa e despencou o preço. Novos investidores vendem as suas ações e prometem a si mesmos o quê? Que nunca mais vão voltar a investir na Bolsa de Valores. Então o que aconteceu aqui? Ele comprou um ativo sem estudar, ele não sabe por que ele comprou aquela empresa, qual é a estratégia dele para comprar aquela empresa, não analisou aquela empresa, despencou o valor, e aí o que ele faz? Ele vende na baixa e sai fora. Ou se não, ele começa a acompanhar, a hora que a empresa está no topo, ele fala, puta, olha como subiu 30%, eu vou comprar. Cara, agora que não é para comprar, filho. Você tem que comprar quando a empresa está passando por uma dificuldade ali pontual, tá? Onde o preço está lá embaixo. Aí é onde eu vou comprar. Eu não vou comprar quando a empresa está no topo, dando lucro, porque eu vou pagar muito caro, né? E aí eu não tenho margem de segurança. Então, pessoal, é na crise que os preços vão despencar, tá? Somente a crise vai dar a oportunidade para você comprar ativos de boas empresas, fundos imobiliários super descontados, tá? Nas crises você tem que abandonar o seu conservadorismo e fazer as escolhas boas, né? Analisar, comprar boas empresas, tá? Porque é na crise que a gente vai conseguir comprar um maior número de ações pelo mesmo valor. Eu recebo muita mensagem ali de alguns amigos falando, Fabiano, pô, como é que a gente vai fazer agora com o Lula na presidência, com esse governo? Cara, eu falei, esse governo tá dando uma ótima oportunidade pra gente. As empresas estão despencando na Bolsa de Valores, tá? Por conta disso daí, por conta da política de dar dinheiro a rodo para quem não trabalha e a galera que trabalha ficar sustentando todo mundo. Então isso daí vai ser uma oportunidade, galera. A Bolsa está nos mais baixos níveis. Então a gente vai conseguir, por exemplo, comprar uma ação que custava R$100 por 50. E depois, daqui a alguns anos, né, quando o governo mudar e quando a economia melhorar, essa ação vai voltar para 100, 150. E aí você vai dobrar, triplicar o seu patrimônio. Todos os investimentos você tem que pensar que é para médio e longo prazo, não é para curto prazo, tá? Então eu vejo crise como uma oportunidade. Quanto mais despencar a bolsa, quanto mais desgraçar tudo, para mim tá ótimo, porque eu vou conseguir comprar mais ações com pouco dinheiro. Se a bolsa estivesse no topo, se a economia estivesse voando, cara, o meu dinheiro não ia dar para comprar nada. Eu ia continuar comprando, mas pouca coisa. Então, eu vejo sempre com bons olhos a crise, porque eu consigo comprar mais ativos com menos dinheiro. Os fundos imobiliários estão super descontados, cara. A hora de comprar, cara, é ação, é fundo imobiliário, tá tudo descontado. Então, agora é a hora. Beleza? Quarto mito aí, pessoal, que o autor coloca aí no livro. O risco deve ser evitado ou minimizado, né? Qual é o melhor investimento? Tá? Eu diria aqui, aí o autor falando, eu diria que existe um investimento diferente para cada pessoa, né? Ou mesmo para cada situação de vida de uma pessoa. Se investir em ações, por exemplo, fosse uma alternativa tão segura quanto investir numa renda fixa, não é? Então, primeiro ponto, pessoal, você precisa verificar, cara, qual que é o seu perfil de investidor. Se você quer sair da manada, óbvio, né? Se você quiser continuar trabalhando para pagar boleto e se aposentar com salário mínimo, aí você continua. Então, pessoal, na Bolsa de Valores, cara, basicamente o negócio funciona da seguinte forma: quanto mais risco você tomar, mais o seu dinheiro vai gerar renda para você e mais arriscado de você perder também. Então, quanto mais risco você tomar, mais você ganha ou mais você perde. Basicamente é isso. Então você precisa verificar qual é o seu perfil, né? Se você é um perfil mais conservador, eu vou colocar em renda fixa, num CDB, num Tesouro Direto, ou não, eu sou um cara mais agressivo, eu vou para fundos imobiliários, ou eu aguento pegar risco, vou para as ações. Então você precisa verificar aí qual que é o seu perfil de investidor, para ver qual é o tipo de risco que você vai suportar conviver com ele, tá? O quinto mito aqui que o autor coloca no livro, pessoal, se o seu perfil não combina com certos investimentos, né? Então, galera, se você não estudar pelo menos o básico sobre os investimentos,
você não vai conseguir identificar qual que é o seu perfil, tá? Então isso daí é muito importante. O autor daqui ele traz uma regrinha para quem quer começar a investir. A regra dos 80. Como que é essa regra? Ele fala que você deve diminuir a sua idade por 80 e essa porcentagem vai ser o indicado para você ter ações. E o percentual que sobrar, você vai ter em renda fixa. Então vamos imaginar que você tem 40 anos, você vai ter, vai sobrar 40 de ações, 40 de renda fixa. Tá? Então você sempre vai pegar a sua idade, vai diminuir por 80 e esse percentual seria de ações. Isso é uma fórmula, galera, do autor, tá? Para quem está começando, beleza? Aqui, ó, um outro ponto importante que ele coloca no livro. Em minha planilha de controle dos investimentos, eu não incluo o valor das ações. Meu principal controle aqui da evolução dos meus investimentos em ações está no acompanhamento dos dividendos pagos anualmente. A cada mês eu somo em minha planilha todos os dividendos recebidos nos últimos 12 meses. Desde meu primeiro investimento em ações, a soma dos dividendos anuais que contabilizo no mês a mês sempre cresceu. E isso é uma experiência minha também, tá? Os meus também sempre estão crescendo. Todo mês ele fecha um pouquinho a mais. Não tive sequer um mês de queda em relação ao anterior. Para que se preocupar com os preços das ações, se é os dividendos que eu pretendo tirar do meu sustento? Então, o que o autor está falando aqui? Ele montou uma carteira de ações focadas em dividendos, que é uma mesma estratégia que eu tenho. Hoje eu tenho uma carteira de ações aí focadas em dividendo, que é o que eu quero, vai ser a minha aposentadoria. Então, quando você investe numa carteira de ações aí com dividendos, para receber dividendo, galera, você vai perceber que todos os meses você recebe um pouquinho a mais. Todo mês é um pouquinho a mais. Cara, isso é muito mágico. E aí você vai pegando esse dividendo, vai reaportando, vai comprando mais, e isso vai crescendo, e isso daí vai virar uma bola de neve, que é o chamado juros compostos. Eu não uso essa regra de 80, tá? Mas como nossa live aqui é para falar sobre o livro, então eu coloquei aqui porque é a fórmula que o autor indica. Porém, desde que eu comecei já vai fazer um ano, tá, a estudar forte sobre isso e mudar a minha vida completamente sobre isso. A minha porcentagem já mudou 3 vezes. Então é o que eu falo, você precisa começar a estudar para verificar qual é o seu perfil. Então eu comecei com o Tesouro Direto, ações e fundos imobiliários. Eu tinha lá uma porcentagem ali pequena de ações e meio a meio em fundo imobiliário e Tesouro Direto. Depois eu fui estudando, não foi mais fazendo sentido para mim. Aí eu tirei o Tesouro Direto, comecei a ter uma parte grande em fundos imobiliários e uma menor em ações. Hoje inverti, hoje minha posição maior está em ações e a menor está em fundo imobiliário. Então assim, por que eu fiz essa troca aí nas porcentagens de carteira? Porque conforme eu fui estudando, foi fazendo mais sentido para mim. Tudo vai depender da idade que você está, de qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, tá? Se você tem uma idade mais avançada, não dá para ficar querendo atingir a liberdade financeira com pouco dinheiro em investimentos que te dão um pouco retorno. São segundos, legal, mas... Então assim, tudo vai depender do seu perfil, beleza? Damião aí entrou, Denis também, um abraço para vocês. Galera, o sexto mito aqui que o autor Gustavo Cerbasi fala sou um investidor bem informado, tá? Esse é o lema do investidor arrogante, né? Que por excesso de confiança pode acabar perdendo tudo na vida. Jamais acredite que você sabe o suficiente para não precisar de mais cursos, de leituras, de conselhos de especialistas, né? Cultive o hábito de pesquisar sempre, de ler e de buscar conselhos, galera. Isso é muito importante, tá? Tão importante quanto a escolha do investimento é a escolha de quem vai te ajudar a acessar isso. Então, eu já estou estudando isso há um ano, eu já li dezenas de livros sobre o tema e montei a minha estratégia, montei a forma como eu faço minha análise fundamentalista aí dos fundos imobiliários, das ações, e toda vez que eu vejo um podcast, eu estou assistindo. Às vezes um cara fala um detalhe de um livro, eu falo, já anoto o nome do livro
Inclusive esse mês eu já até estava conversando com o Denis hoje, já vou comprar um livro aí, virando meu cartão, sobre análise fundamentalista aí de ações, porque o cara falou no podcast um detalhezinho ali que eu falei, opa, esse detalhe aqui pode dar um upgrade aí na minha análise. Então, vou comprar o livro, né, o mês que vem, vou começar a ler, quem sabe eu consiga tirar um detalhe ali que vai ir melhorando a minha análise de ações. Então sempre em algum livro vai te trazer um detalhezinho ou outro ali que você vai lapidando e melhorando. Você não pode parar de estudar, tá? Então essa é a dica aí que ele dá e eu dou para vocês também. Bom, referente às estratégias inteligentes aqui na parte de renda fixa, tá, pessoal? O livro ele traz aqui, cara, ele vai passando por todos os tipos de investimentos, ele vai falando sobre todos eles, tá? Eu vou fazer só um resumão aqui, galera, beleza? Ele vai falar um pouquinho sobre títulos públicos, né? O que seria um título público? Você está emprestando dinheiro para o governo, né? Um tesouro direto, por exemplo. Então, o que é essa renda fixa, Fabiano? Quando eu vou comprar um título público, o que eu estou fazendo? Você está emprestando dinheiro para o governo. Quando a gente fala em debentures, pessoal, tá? Você está emprestando dinheiro para a empresa. Muita gente começou a falar de debentures aí das lojas americanas agora, porque a loja americana parece que não vai pagar. Então, se você comprar um debentures de uma empresa, você está emprestando dinheiro para a empresa. Eu prefiro ações. Isso aqui, cara, estou fora disso daqui. E CDBs, né? Quando você tá, o Fabião entrou aí, galera, curte aí, ó, já compartilha a live aí, hein? Dá essa força aí. Pessoal, CDBs, o que é um CDB? Você está emprestando dinheiro para o banco, tá? E mais uma vez, como eu falei na live passada, se você for fazer um CDB, faça no Itaú, porque eu tenho ações do Itaú e eu vou ganhar dinheiro com o seu CDB, ok? Pessoal, decidido em investir em renda fixa, você vai precisar escolher outro detalhe também, pós ou pré-fixado, tá? Qual que é a diferença, tá, de você pegar uma renda fixa pós ou pré-fixada? Acho que vocês já escutaram bastante sobre isso daí. Eu trouxe um resuminho aqui de cada uma delas, espero tirar a dúvida de vocês. Pessoal, taxa pré-fixada, quando você vai fazer uma renda fixa lá, taxa pré-fixada, o que seria isso daí? Você vai contratar um investimento e você já sabe antecipadamente aí qual que vai ser a taxa que você vai receber pelo prazo que você vai deixar o dinheiro aplicado lá, tá? Então o termo aí deveria ser emprestado, né? Por exemplo, se você pesquisar lá um CDB que seu banco vai lhe oferecer uma aplicação, por exemplo, de R$1.000, uma das opções é você investir 12 meses a juros de 10% ao ano. Então, ao optar aí por essa renda fixa aí pré-fixada, você já sabe que você vai receber, antes do pagamento do imposto de renda, né, um montante de R$1.100 aí até o final do ano. Então, se você pegou um CDB, tá, que está te oferecendo um juros de 10% ao ano, né, você vai, ao final do ano, resgatar R$1.100. Só que vai ter imposto. Então não é exatamente essa taxa redondinha aqui não, você vai ter que pagar imposto e tal. Se você optar aí por uma pós-fixada, pessoal, a remuneração que lhe é proposta está vinculada aí a algum índice, tá? Que pode variar aí ao longo do tempo. Por exemplo, é o mesmo exemplo que o autor coloca aqui, ó, R$1.000 que você vai aplicar e o banco lhe oferece aí 2 CDBs. Um deles vai pagar 90% do CDI, enquanto o outro vai pagar 100% acima da inflação média do IPCA. Aí nesses casos aqui, ó, você não sabe de antemão quanto que você vai resgatar no final dos 12 meses. Por quê? Porque esse índice vai oscilar durante o ano, tá? E ainda tem os impostos também, por isso que eu falo que é CD bosta. Mas enfim, tem gente que gosta, vamos lá. Se na primeira opção aí, ó, o CDI acumulado em 12 meses for de 10%, você vai receber 90% desse índice, ou seja, 9% antes do imposto. Na segunda opção, se a inflação for de 3,5%, você vai receber os 9,5%. Por que ele está falando para você? Ele vai te pagar 6% mais, tá, o índice do IPCA. Se o índice do IPCA for 3,5%, vai somar os dois. Tá? Então, basicamente isso daí. Pré-fixado, você já sabe quanto você vai receber. Pós-fixado, você precisa ver qual é o índice. E outra coisa, se você for fazer CDBs aí, dá uma verificada, galera, se na sua corretora não vai cobrar taxa, tá? Tem corretora que cobra, tem corretora que não cobra, beleza?
Caderneta de poupança, pessoal. O autor fala sobre caderneta de poupança também como investimentos. E o que eu vou falar sobre caderneta de poupança? Sem comentários, né? Eu não vou falar aqui. Se você tem dinheiro na poupança, cara, se mata, né, velho? Vai ser burro assim no quinto dos infernos. Então nem vou perder meu tempo falando de poupança. Pessoal, títulos da dívida pública ou simplesmente títulos públicos, né? Ao comprar títulos públicos aí, o seu empréstimo é para uma entidade governamental também. Qualquer pessoa residente no Brasil pode comprar títulos públicos através do Tesouro Direto. Eu já tive, tá? E depois que desconta os impostos, taxa lá anual, de mas não sei o que, cara, não faz sentido para mim, beleza? Eu prefiro assumir um pouquinho mais de risco, porque eu já tô velho e eu não posso ficar esperando 50 anos para atingir minha liberdade financeira. Beleza? Pessoal, a cada compra aí, ó, são cobrados o quê? 0,4% sobre o valor do investimento a título de taxa de custódia no primeiro ano. Então você vai lá olhar lá o tesourinho direto, a Selic está 14%, vou ganhar 14%. Então vamos lá para a brincadeira aqui, ó. Já começa aí, 0,4% taxa de custódia. Nos anos seguintes, a taxa vai passar a ser 0,3%. Os bancos e as corretoras também negociam os títulos, chamados de agentes de custódia, e eles vão cobrar também uma sobretaxa de serviço, que apesar de raramente passar de 0,5%, pode chegar até 2% em alguns casos, tá? Mas tem corretora que não cobra. E fora isso, vai ter o imposto lá que você vai pagar no resgate. Quanto mais longe você deixar o dinheiro próximo do vencimento, menos imposto você paga. Mas no mínimo aí acho que você vai pagar acho que 17,5% aí de imposto do lucro. Ou seja, é uma bosta. Então, mas enfim, quem tem que analisar isso é vocês, não sou eu. Para mim, não compensa. As ações engolem aí renda fixa. Mas é a minha opinião, tá? Não estou falando para você fazer isso. Você tem que estudar e verificar o seu perfil. Até mesmo porque, galera, fica uma dica aqui para vocês. Sigam pessoas com opiniões diferentes para você conseguir formar a sua opinião. Por exemplo, o professor Baroni que eu sigo, o cara só investe em fundo imobiliário. Para ele, o melhor dos mundos é só fundo imobiliário. Luiz Barsi só investe em ações. Fala que fundo imobiliário é uma merda. Que eu sigo também. Charles Witz, o economista sincero, tem tudo, criptomoeda, tem fundo imobiliário, ações, ele é minha referência, mas eu não compro criptomoeda, porque para mim não funciona. Bruno Perini também faz previdência privada, que para mim também não funciona, mas ele tem fundo imobiliário, ações, né? Tem lá a Arca, o Thiago Nigro. Então assim, cara, eu sigo especialistas de cada área, escuto o que eles falam e absorvo o que é importante para mim. Então é muito importante isso daí, de você seguir pessoas com estratégias diferentes, porque aí você vai fazer a sua, beleza? Fica a dica para vocês aí. Pessoal, referente aos CDBs, tá? A grande vantagem do CDB é que eles são tributados somente no resgate. Com isso, os valores que são descontados durante a aplicação ficam rendendo mais, e no Tesouro Direto você já vai perdendo. Então, entre o CDB e o Tesouro Direto, o CDB é legal. Outro ponto importante que ele coloca sobre CDBs, tá? Não esqueça, CDBs são uma negociação entre o banco e o cliente. Então você tem que brigar por taxas competitivas aí, pelo menos que o autor fala, no mínimo 90% do CDI. Principalmente se você tiver um bom relacionamento com o banco, tá? Vale a pena você consultar aí também bancos concorrentes ou aquele que você tem conta aberta. Beleza? Debentures, como eu já falei lá para vocês, que o autor fala aqui, é empréstimo sobre empresas, tá? Aquelas LCIs, LCAs, que são letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras de crédito de agronegócio. Pessoal, o diferencial desse tipo de título é que ele é isento de imposto de renda. Então, e é por isso que ele é atrelado a essa parte imobiliária. Então, eu acho, pelo pouco que eu estudei, se eu fosse pegar um CDB ou um CDI, eu prefiro pegar um LCI aqui, ou um LCA, porque ele é isento de imposto. Eu acho que no final das contas rende mais. Mas vai depender muito também das taxas, tá?
Pessoal, fundo de renda fixa. Se você não se sente à vontade aí ou com tempo para montar uma estratégia para você selecionar os melhores títulos aí para o seu investimento, você pode contratar alguém que faça isso para você em troca de uma taxa de administração. Então, quando você investe seu dinheiro em fundos de renda fixa, você está fazendo exatamente isso daí, tá? Outro ponto importante que o autor fala aqui no livro, galera, é os impostos, tá? Um dos principais diferenciais na renda fixa. Então não adianta você ficar olhando só a taxa de rendimento que esse investimento vai te dar se você não se atentar às taxas e impostos que você vai ter que pagar. Às vezes você está vendo um percentual ali alto, mas na hora do resgate vai ter que pagar imposto e você vai pro vinagre, beleza? De nada adianta aqui, ó, você ter feito uma boa escolha estratégica para investir na renda fixa e se descuidar de analisar o que? Os aspectos tributários de seu investimento. Independente do valor a investir, pessoal, uma má escolha na data de resgate ou entre as alternativas de investimento pode causar uma perda muito significativa para você, tá? Lembra que eu falei para vocês lá do Tesouro Direto que tem imposto? Olha só a diferença. Você paga 22,5% do lucro, tá? Com aplicações com prazo de até 180 dias. Se você deixar de 181 dias a 360 dias, você paga 20% do lucro. Se você deixar de 361 a 720 dias, você paga 17,5%. E se passar de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto. Ou seja, de qualquer jeito, no melhor cenário, você vai pagar 15% de imposto do seu lucro, mais as taxas que tem aí anual. Ou seja, não faz sentido nenhum para mim. Mas pode ser que faça para você. Beleza? Bom, agora vamos para a parte que eu gosto aqui. Pessoal, o livro fala de vários capítulos de investimentos e aí a gente vai entrar agora na parte de ações, certo? Ele vai falar sobre algumas estratégias inteligentes para você comprar ações, tá? Então o que o livro fala aqui? Primeiro, comprar as ações é adquirir o direito de você participar do sucesso ou do insucesso de empresas que optaram por abrir seu capital aí aos investidores. Então, quando você compra uma ação, você está virando sócio dessa ação, dessa empresa. Então, você pode ganhar muita grana com ela, como você pode se entubar, como por exemplo aí lojas americanas aí, o ano passado estava 90 e poucos reais, hoje está R$1 e pouco, chegou até 70 centavos. Então, você pode ganhar muita grana, como você pode se arrombar também. Pessoal, independente do tipo de ação, se ela é ordinária, com direito a voto, ou se ela é preferencial, né, com preferência na hora de receber os dividendos, todo acionista, de alguma maneira, vai ser dono da empresa, tá? Então, como que o autor fala aqui, ó, como é que você pode começar a investir em ações? Então ele coloca um passo a passo aqui, ó. Primeiro ponto importante, tá? Não caminhe no escuro, certo? Primeiro entenda para onde irá seu dinheiro e depois invista. Foi isso aí que eu fiz, eu estudei muito. Para vocês terem uma ideia, eu abri a minha conta na XP, tá? Na corretora XP. Hoje eu não indico a XP, eu indico a Rico para você, tá? Porque a Rico está com taxa zero em tudo e a XP comprou a Rico, então na minha visão não tem sentido nenhum você pagar a corretagem na XP se eu posso fazer a mesma coisa na Rico, que é da XP, e eu não pago nada. Não tem sentido nenhum. Mas, enfim, na época eu abri conta na XP, e porque o Itaú tinha comprado uma grande parte da XP, e eu fiquei 6 meses todos os dias acompanhando a bolsa de valores, as ações, os fundos imobiliários que eu queria acompanhar, sem gastar R$1, galera, tá? Para quê? Para mim entender já como é que funcionava o processo de compra, ver a galera comprando, ver a galera vendendo, acompanhar os preços das empresas, ver, né, como que o preço vai lá em cima, depois cai lá para baixo. Então eu fiquei 6 meses todos os dias acompanhando as ações que eu gostava, que eu estava, né, em fundos imobiliários. Então eu fiquei lá 6 meses sem gastar nada. Você pode fazer isso hoje. Se você ainda não investe no mercado financeiro, você pode abrir uma conta na Rico hoje, tá? E começar a acompanhar os ativos sem gastar nada. A corretora não cobra nenhum real. Você pode fazer isso lá. Você vai ter vários materiais lá para você já ter acesso sem gastar um centavo, e você vai
vendo ali e se habituando com o ambiente, tá? Bom, pessoal, para começar a investir, o que você vai precisar? De acordo com o autor do livro aqui, tá? De quanto de sua carteira total de investimentos estará alocada em ações. Então você precisa estabelecer sua meta. Qual é a porcentagem do seu capital que você vai querer colocar em ações? Escolher uma corretora de valores, tá? Eu indico para vocês a Rico. Eu estou com a XP e com a Rico. Hoje eu estou migrando tudo para a Rico, tá? Por causa da taxa zero. Traçar uma estratégia de investimentos, como eu já falei aqui ao longo da primeira live sobre o livro e da segunda também. Você precisa traçar uma estratégia. Eu vou ter só ações, eu vou ter fundo imobiliário, ações, eu vou ter renda fixa, fundo imobiliário e ações. Você precisa traçar uma meta, tá? Selecionar aí 2 ou 3 fontes de informação para a sua consulta periódica, para manter-se atualizado e para rever sua estratégia. Então, cara, eu vou dar o exemplo do que eu fiz, tá, pessoal? Cara, pega 5 pessoas que você mais se identificou do mercado financeiro e começa a respirar o que esses caras fazem, tá? Quem que eu sigo no mercado financeiro? Fica a dica para vocês. Thiago Nigro, Bruno Perini, Charles Ritz, Luiza Barsi, Professor Baroni, sigo também o Fábio lá da AGF, também gosto muito dele, sigo a Carol Dias lá dos Irmãos Dias Podcast, Favelado Investidor, tem uma galera aí de podcast de economia que coloca sempre material e traz uma galera muito bacana. Então tem muita gente boa para você e não sigam só. Beleza? Você já vai ter uma ideia. Pessoal, estratégia. O que ele coloca aqui? Cada um com a sua, né? Diversificação mínima. Não importa qual das demais estratégias você vai adotar. Você precisa diversificar. Tenha em mente aí que se você concentrar o seu capital ou a parcela de risco dele em apenas 1 ou 2 empresas, você vai estar assumindo um risco desproporcional e você pode quebrar todos, você pode perder tudo. Tá? Vamos, mais uma vez o exemplo da Americanas. Imagine se você tem 100 mil reais na bolsa de valores, 50 mil estava na loja Americanas. Hoje esses 50 mil seu virou R$1.000. E aí? Tá na roça, né? Então você precisa diversificar o seu capital, tá? Minha recomendação é direta: invista pelo menos em 5 empresas diferentes, preferencialmente de 5 setores diferentes. Então, qual é o conselho do Gustavo Cerbasi para você que quer investir em ações? 5 empresas em 5 setores diferentes, tá? Eu indico 2 livros para vocês, pessoal, que são sensacionais. Faça Fortuna com Ações, tá, do Décio Bazin, e A Fórmula Mágica de Joe Gamblett. Hoje a minha carteira é em cima desses 2 livros aí, com base em alguns pontos de outros livros, mas a minha estratégia, assim, o grosso, foi em cima desses 2 livros. Qual que é a minha estratégia, tá? Eu quero montar 20 ações de setores diferentes, aí 3, 4 ações de cada setor, tá? E eu começar a manter essas 20 empresas na minha carteira, e aí às vezes, dependendo aí a cada ano, trocando alguma aí que perdeu o sentido da estratégia. Mas a minha estratégia de diversificação é essa. Eu consegui chegar a ter 20 empresas e aí eu não vou passar disso. Eu quero ter 20 empresas em ações e eu quero ter aí de 10 a 12 fundos imobiliários, tá? E aí bem diversificado. Nas ações, galera, qual é o que eu gosto? Os bancos, tá? Adoro os bancos, tá? Gosto muito dos bancos. Setor elétrico, sensacional. Isso aí é a base da carteira, né? Setor elétrico, bancos, e aí eu faço um filtro também referente às empresas que já estão aí há muitos anos na bolsa, são empresas perenes e que pagam bons dividendos também. Então aí eu tenho algumas de química, né? Tem algumas ações aí que eu gosto muito, mas de elétrica dá para você ter 4, 5 empresas top. Bancos, dá para você ter aí uns 3 bancões top. Seguradora também dá para ter. Então assim, dá para você estudar aí quais são as áreas, os setores aí do mercado financeiro que você quer diversificar. Eu não posso citar aqui, galera, nome de ação, porque
né? Eu não sou ninguém aqui na internet, mas a CVM não deixa nenhum influenciador aí falar sobre ações, então tem que tomar cuidado também. Pessoal, diversificação máxima, né? Recomendo, então, o autor aqui, ó, recomendo investir em não mais do que 10 ou 12 empresas diferentes, para que você tenha condições de pelo menos acompanhar as informações sobre todas elas. Então o livro aqui fala entre 10 e 12, e eu, com base no livro da Fórmula Mágica de Joey Gamblet e do Décio Bazin, eu fechei em 20, pacotinho com 20. Ainda não tenho as 20, mas estou aí batalhando para ter as 20, e aí depois que eu tiver as 20, 100 de cada, 150, 200 e vai indo, e eu vou aumentando os aportes nas empresas de acordo com a oportunidade que eu tenho naquele mês ali, tá? Outro ponto importante, pessoal, acredito até que 8 empresas diferentes com pelo menos 5 setores diferentes já sejam suficientes aí para diminuir sensivelmente o risco de seus investimentos, tá? Outro ponto legal que o livro fala é sobre as empresas. Vocês vão escutar aí quando vocês começarem a estudar sobre isso daí. O que é uma empresa Blue Chips, né? Você vai escutar muito isso aí em podcast. Essa empresa Blue Chips, o que é isso daí? Pessoal, empresa Blue Chips é a categoria mais segura de ações para você investir. É aquelas para quem não quer contar com grandes surpresas, tanto de ganhos quanto de perdas. Ou seja, é aquela ação que ela não se movimenta muito, ela já é sólida, ela já é de um setor perene, né? Então ela é uma empresa já bem consolidada. Muitos investidores vivem a caça, né, de informações sobre oportunidades entre empresas menores, consideradas aí de segunda ou terceira linha. Por quê? Por ser menor no volume de negociação, chamadas de small caps. Então Blue Chips é aquelas empresonas, Petrobras, aquelas pancadonas. Empresas menores, você já vai, né, escutar muito sobre isso daí, elas são chamadas aí de small caps aí, tá? Pessoal, devido ao maior risco desse tipo de papel, quem investe em small caps tende a diversificar mais que quem investe em blue chips. Essa pode ser uma ótima estratégia para a parcela mais arrojada de sua carteira, ou então uma boa escolha de longo prazo para investidores mais jovens. Então, se você não quer ter tanta surpresa na bolsa de valores, vai para as blue chips, que são as empresonas grandes, ela não vai movimentar muito. As small caps são empresas menores, oscila muito, então você pode ganhar muito dinheiro com ela ou você pode perder muito também, tá? Então você pode diversificar aí. Dentro da sua carteira, você pode colocar, vou ter metade blue chips, grandes empresas, a outra metade eu chuto na small caps, tá? Eu tenho uma estratégia parecida, eu pego 10% aí das minhas ações, tiro porrada e bomba, como o Charles fala, essas empresas que eu vou para tentar o tudo ou nada, mas é só uma porcentagemzinha pequena lá, né, para ver se ela dobra ou triplica de valor e eu ganho uma grana. Então eu sempre vou fazendo esses tradezinhos aí com essas empresas de menor valor, empresa que caiu para R$1, 50 centavos, aí eu pego e uma pequena parcela do meu capital eu coloco nessas empresas para tentar aí fazer R$100 virar 500. E se quebrar também eu perdi 100, não vou morrer por causa disso, beleza? A estratégia do preço médio, pessoal, o que seria a estratégia do preço médio? Imagine o seguinte, você comprou lá uma ação que está R$5, você comprou lá 100 ações, e aí, Pedrão, 500 pau, essa ação caiu para R$2,50 e eu vou lá e compro 100 ações de novo. Então você vai fazer o quê? Agora eu tenho duas ações, você vai pegar o 500 mais os 250, soma e divide por 200, você vai ter o seu preço médio ali. Então às vezes quando a gente compra uma açãozinha que ela começa a cair muito, se você comprar mais dela, você começa a derrubar o seu preço médio, né? Porque você vai fazendo essa diferença. Para você vender depois, você pode conseguir pegar uma graninha, tá? Pessoal, o autor fala aqui também, ó, sobre viver de renda, tá? O que ele fala aqui sobre viver de renda, pessoal? O mercado ele costuma classificar aí, ó, diversas ações em dois tipos, tá? Empresas de crescimento e empresas de valor. Empresa de crescimento, ela vai tender a pagar pouco ou nenhum dividendo. Por quê? Porque ela vai reinvestir uma parte maior dos seus lucros para crescer mais rápido, tá? Do que as suas concorrentes. Com isso, e quase a totalidade dos ganhos do investidor vem no aumento do valor da ação.
Então, o que seria uma empresa dessa? Essas empresas, elas não estão na minha estratégia. Então, eu não compro empresa que tem essa estratégia. Por quê? Porque eu não vejo sentido nisso daí, né? Eu vou comprar uma empresa que a hora que ela lucra, ela não me paga uma parte desse lucro. Ela vai reinvestir para crescer, legal. Ela vai aumentar o valor da ação. Se eu vender, eu vou vender com lucro, legal. Mas não me interessa. Por quê? Eu prefiro as que distribuem dividendos. Porque meu foco é ter uma renda sem que eu precise trabalhar. Então eu preciso comprar empresas que paguem dividendos. Tá? As empresas de valor são aquelas que distribuem mais dividendos e por isso reinveste menos. Ela já está tão grande que ela não tem mais como crescer tanto, então ela vai começar a distribuir o lucro para os seus sócios. Também crescendo menos em termos de valor das suas ações. Quem busca maior estabilidade em sua carteira de ações pode encontrar nessas empresas aí um bom histórico de pagamento de dividendos e um porto seguro. Tá? A qualidade dos papéis de dividendos aparece principalmente na crise, quando a queda dos preços das ações acabam sendo parcialmente compensadas pelo depósito de dividendos para o investidor. Então imagine o seguinte, você montou lá uma ação, você escolheu empresas de crescimento que não estão pagando dividendos, estão reinvestindo na empresa. Aí pega uma puta crise no país, derruba o preço da ação. E aí você vai ver o seu patrimônio despencar e você vai ficar chupando o dedo. A partir do momento que eu tenho ações de renda, grandes empresas que pagam dividendos, cara, beleza, derrubou o preço da ação, meu patrimônio despencou, mas ela continua me pagando os dividendos, que é o que me interessa. Eu não estou preocupado com o valor patrimonial, por quê? A hora que passar a crise, essa ação vai disparar de novo, meu valor patrimonial vai subir de novo e eu, na crise, continuei recebendo dividendos. E nas vacas gordas também vou continuar recebendo dividendos. Então, ou seja, eu vou receber dividendos de qualquer jeito. Então, isso faz sentido para mim. Então, a minha estratégia hoje é focada em empresas que pagam dividendo. Essa empresa não paga dividendo, está fora. Né? Vou dar um exemplo para vocês. O pessoal fala assim, Fabiano, você trabalha no Mercado Livre. Você tem ação no Mercado Livre? Não tem. Por que eu não tenho ação no Mercado Livre? Porque não paga dividendo. Eles estão reinvestindo lucro para crescer. Para mim não interessa. Para mim, como investidor, não interessa. Eu quero ações que paguem dividendos. Tá? Então, tudo vai depender da sua estratégia e de que você vai usar aí para estudar, para conseguir descobrir isso daí. Tá? Hoje eu tenho ações na minha carteira que não pagam dividendos, nessa de valor? Tenho. Eu me arrependi porque eu comprei isso aí lá atrás, quando eu não tinha estudado tanto ainda sobre o assunto. Tá? Pessoal, andando na contramão, qual é esse ponto que o autor fala no livro? Em vez de você procurar comprar na baixa e vender na alta, como todo boca aberta aqui no estudo faz, a técnica que eu chamo de andar na contramão consiste o quê? Em comprar quando todo mundo está vendendo e não comprar quando todo mundo está comprando. Então, por exemplo, hoje a bolsa está despencando, cara, as empresas estão despencando, fundo imobiliário despencando, está todo mundo vendendo e indo para a renda fixa. Eu vou fazer o quê? Eu vou contra a manada, eu vou comprar porque está todo mundo vendendo, o preço está lá embaixo. A hora que a Selic derrubar, que a renda fixa derrubar, que não estiver pagando mais nada, todo mundo vai tirar o dinheiro da renda fixa e vai voltar para a bolsa. As ações vão disparar. Aí eu não vou comprar mais, porque vai estar tudo caro. E o pessoal faz ao contrário. Tá? Quando está todo mundo vendendo, o cara quer vender. Quando está todo mundo comprando, agora a empresa está boa, hein? Olha, dobrou o preço, vou comprar. Cara, você está na roça. Tá? Outro ponto importante aqui, pessoal, que o autor coloca: há um mínimo para você comprar as ações. Se você quiser investir em ações, é preciso ter algum apetite por notícias econômicas e empresariais. É importante você conhecer a empresa que você está investindo, né? Saber aonde encontrar informação detalhada sobre a empresa, ter orgulho de ser dono de um grande negócio, tá? Das diversas possíveis técnicas para você avaliar uma empresa e suas ações, a gente destaca isso aqui duas, né, que são as preferências aí. A análise fundamentalista, que é que eu faço,
e análise técnica ou grafista, que a gente fala que é por gráfico, tá? Pessoal, se você, uma dica importante aqui, né? Se você entrar no Google e você colocar o código da empresa na bolsa mais .ri, você vai para o portal de relacionamento da empresa com o investidor. Lá você vai ter todas as informações da empresa. E aí o que você vai analisar? Você vai procurar lá o relatório gerencial do último ano. Ali, tá? A empresa ela vai estar te passando todas as informações dessa empresa, dividendos, o que eles estão fazendo, receita, lucro, quais são os projetos, quais foram os prejuízos, se tiver. Cara, tem relatório que dá trocentas páginas, né? Os maiores riscos que a empresa está sofrendo no período. Então, você vai ter de todas as informações da empresa no PDF. Você vai baixar lá o relatório da ação, né, da empresa. Então é ali onde você vai buscar as informações também. Obviamente que você vai ficar antenado com as notícias também, porque tem notícia que vai impactar na empresa, tá? Então você tem que ficar esperto com relação a isso daí, tá? O livro aqui ele fala agora, pessoal, um pouquinho sobre os dois tipos de análise, tá? Vou falar um pouquinho para vocês. O que quer dizer a análise fundamentalista, tá? A análise fundamentalista ela vai reunir uma série de técnicas como análise de balanço, análise setorial, análise econômica, estudo de gestão da empresa, tendências de consumo, a partir das quais aí são traçadas as projeções de resultado e determinados preços justos para as ações. Você pode estar achando que isso aqui é complicado, mas não é, galera. Quando você pegar o relatório e você começar a ler, vem tudo mastigado. Tudo mastigadinho, facinho de você entender. Só que você tem que ler, né? Não dá para fazer de forma espírita. Você fechar o olho aqui, meu Deus, qual que é o balanço da Vale? Não vai vir na sua cabeça. Se você não entrar lá no Google e colocar Vale.ri e baixar o relatório da Vale, você não vai ter informação, beleza? Entre as ferramentas aqui, ó, mais objetivas, baseadas em números, tá? Duas das mais utilizadas aí para quem faz análise fundamentalista, eu utilizo muito essas duas, é o PL e o Dividend Yield. Tá? O que é isso daí? É legal porque o autor fala especificamente disso daí. Pessoal, tecnicamente o PL ele vai fazer o quê? Ele vai medir em quantos anos você vai receber sobre a forma de lucro o que você investiu na empresa. Olha que informação sensacional. Então, por exemplo, se você vê lá um PL de 5, o que esse PL de 5 quer dizer para você? Que se você comprar aquela empresa, em 5 anos você vai receber em dividendos o valor da ação. Depois de 5 anos, aquela ação está de graça na sua carteira e tudo que ela vai pagar depois disso é lucro. Olha só que maravilha. Imagine isso a longo prazo. Imagine isso daqui 20 anos, cara. Né? Tudo que tiver na sua carteira praticamente já está de graça. Você já recebeu em dividendos, né, o que você investiu, tá? E aí o autor coloca aqui, ó, um índice legal. Entende-se aqui, ó, que empresas com PL entre 6 e 10 estão com um preço próximo do que seria justo. Então você olha lá o PL da empresa. Fabiano, onde que eu vou olhar esses indicadores? Existem vários sites, galera, que você tem toda essa informação mastigada. Eu gosto muito do Status Invest. Você entra lá no Google, Status Invest, coloca lá o código da ação, ele já vai te dar o PL, Dividend Yield, ele vai te dar lá uns 30 indicadores diferentes, tá? Então, pessoal, PL entre 6 e 10, ele fala que é um preço justo. Empresas com PL acima de 10 já são consideradas caras, e empresas com PL abaixo de 5 são consideradas aí oportunidades. Porém, fica a dica, tem ação que o PL está a menos de 1, galera. Aí você vai falar assim, puta que pariu, cara, tá menos de 1, tá, mas vai estudar para ver por que esse PL está tão baixo. A empresa está quebrando, está falindo, aí você vai lá e compra que não boca aberta, sem estudar, porque o PL estava 1, estava meio, e aí você vai para o vinagre com o seu dinheiro. Então, o PL é um bom indicador, mas você precisa estudar um pouquinho, ler lá o relatório da empresa para ver por que ele está tão baixo. Tá? Se realmente é uma oportunidade,
é uma crise isolada ou não, tá? Pessoal, na época da primeira eleição aqui, ó, olha que interessante esse exemplo, porque ele está super atual. Na época da primeira eleição, o presidente Nine, quando o mercado temia a hipótese de um novo governo interferir negativamente no mercado, muitos venderam as suas ações, fazendo os preços despencarem até o ponto de gerar índices de PL abaixo de 2 para muitas empresas. A empresa estava normal, estava dando lucro, mas todo mundo ficou tão apavorado com o Nine na presidência que todo mundo começou a vender as empresas. E aí o preço derrubou. Oportunidade. Tá vendo aí a coincidência? Qualquer coincidência, né? E ali o livro fala, o autor fala, surgiram ali fantásticas oportunidades, porque a empresa estava bem, estava com o lucro, tá? Porém, tá? O preço estava despencando porque todo mundo estava com medo do Nine e estava vendendo tudo que tinha, né? Então, olha só a oportunidade. A história está se repetindo, né? Fique ligado. Pessoal, outro indicador aí que o livro cita é o Dividend Yield, tá? O DY, se você for ver lá no Status Invest, DY. Mede o quê? O retorno anual obtido pelo investidor em recebimento de dividendos e juros, independentemente da variação do valor da ação. O Dividend Yield, ele vai falar para você quantos por cento aquela empresa está pagando para você em cima do lucro dela. Então isso daí é muito legal. Pessoal, um ponto que eu coloco aqui, fica a dica para vocês. Um dos meus filtros, né, para mim conseguir escolher uma boa empresa, é o Dividend Yield. E um filtro é o número 6, ou seja, qualquer empresa que esteja pagando menos de 6% de yield, eu já deleto na minha lista, eu já nem olho. Pô, Fabiano, mas por que você não olha? Porque, cara, a renda fixa já paga isso. Para que eu vou comprar uma empresa, assumir o risco dessa empresa quebrar, despencar, para receber menos do que eu colocar lá no afundamento fixo, que é os CDBs, o Tesouro Direto e lá. Então, não tem sentido. Se eu estou indo para comprar ação, eu estou assumindo um risco maior e eu quero ganhar uma graninha legal. Então, para mim, Fabiano, minha premissa tem que ser empresas que estão pagando acima de 6% de yield, porque eu sei que se eu comprar essa empresa, eu vou ganhar mais do que o afundamento fixo lá, as rendas fixas da vida, beleza? Pessoal, deu para pegar um pouquinho de análise fundamentalista? Análise técnica ou grafista, o que quer dizer isso daí? Pessoal, basicamente é os cursos aonde o cara estuda o gráfico, tá? Ele coloca lá a empresa no gráfico, se você entrar lá na corretora já vai ter o gráfico lá da empresa, e ele estuda o padrão que essa empresa faz no gráfico, tá? Qual que é o segredo da análise gráfica? Que é o que os day trades fazem. O cara fica olhando lá minuto a minuto a empresa no gráfico até que se forme um padrão aonde ele suponha que essa empresa ou esse valor ou ele vai subir ou ele vai descer. E aí ele vai fazer a negociação dele. Então, eu utilizo como histórico, né? Por exemplo, eu abro lá o gráfico da empresa X. E aí eu olho que o gráfico, desde que ela entrou na bolsa, está aqui, ó, despencando. Cara, eu não vou comprar uma ação dessa. Graficamente já está me falando aqui que é uma péssima escolha, ela vem caindo desde que ela entrou. Agora, eu abro lá uma ação, um fundo imobiliário, e eu vejo que o gráfico dessa empresa, ele oscila, né, sobe, desce, mas no geral ele está subindo desde a entrada da empresa na bolsa. Ali eu pego um histórico aí de 3 a 5 anos, e aí eu olho graficamente também qual que é a movimentação dessa ação, pelo menos dos últimos 3 anos. Tá? De 3 a 5 é o ideal. E aí eu vou olhar graficamente como que essa ação está se comportando para verificar se faz sentido para mim. Mas a minha escolha é em cima de análise fundamentalista. O gráfico é só para mim ter uma ideia de como que essa empresa está se comportando nos últimos anos na Bolsa de Valores. Beleza? Essa é a análise gráfica. Eu fiz um curso de Day Trade, galera. Paguei R$1.000 no curso na época. Não cheguei a operar Day Trade.
Fui na casa de uma pessoa que é day trade profissional, fiquei lá um dia inteiro vendo ele operar ali. Cara, não é pra mim, não recomendo day trade, tá? Ele destrói a saúde da pessoa, você fica muito nervoso, é muito tenso, você tem que ficar acompanhando aquilo lá minuto a minuto. E, cara, você ganha muita grana ali em 2, 3 minutos, como você pode perder tudo, assim. Mas foi interessante o conteúdo, por quê? Porque eu vi ali na prática, né, estudando o que é o day trade, o que é uma análise gráfica, né, os riscos, né, e o curso foi válido porque eu uso um pouquinho disso daí na análise fundamentalista também, beleza? Galera, fechamos 1 hora de live, né, falei pra vocês, cara, eu vou ter que fazer 3 lives para fechar esse livro, velho. Bom, já fica a dica pra você, ó. Cara, eu já tô falando há 2 horas e meia. A primeira live foi 1 hora e meia quase. Essa aqui mais de 1 hora do mesmo livro. E eu ainda vou ter que fazer a 3ª live. Vou ver se eu ainda consigo fazer essa semana para matar esse livro e já partir pro outro. Porque esse livro não acaba mais, velho. Não acaba. O Denis já leu esse livro. Ele não acaba mais. E então na 3ª live eu prometo para vocês que eu vou matar esse conteúdo aqui, tá? Galera, o livro é sensacional, tá? Recomendo para vocês na área de investimentos, tá? O Homem Mais Rico da Babilônia, para abrir a mente de vocês, ou Os Segredos da Mente Milionária. E aí, tecnicamente, Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, Fórmula Mágica de Joe Gamblet, e esse livro aqui, Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Cara, sensacional esses livros, sensacional, tá? Lá aqui no meu Instagram eu tenho lá os livros, os melhores livros que eu li até agora. Ano passado eu li 36, esse ano aqui eu estou no 3º e eu coloquei lá os melhores até agora. Então se você quiser sugestão de livro, entra aí no meu Instagram, começa a rolar aí no feed aí, que eu coloquei lá os melhores livros que eu li até agora, isso daí. Beleza, galera? Comenta aí o que vocês acharam, curte, compartilha na rede social, no seu LinkedIn, no seu Facebook, no seu Instagram. Beleza, galera? E ainda vou ver se essa semana ainda consigo fazer a 3ª. Para você que não viu do começo, volta lá, porque tem muita coisa legal que eu falei aqui que vai fazer sentido. Cara, você só não sai da manada se você não quiser. Porque puta que pariu, velho. Tô me matando aqui para vocês saírem da manada. O Denizão já consegui tirar da manada. Daqui a pouco tá ganhando aí uma bica de dividendo e vai estar eu e ele lá em Ubatuba na praia. Denis, peraí, não, traz mais uma porção lá que caiu os dividendos aqui. Galera, falou, sai da manada, galera, coloca seu dinheiro para trabalhar para você, cara, para você fazer ele trabalhar para você e você tá ali, ó, de boa, se aposentar aí com 15, 20 pau por mês sem precisar trabalhar. E outra, você vai deixar um patrimônio para os seus filhos, porque a hora que você se for, automaticamente ele vai começar a receber esse dividendo, e se ele reaplicar, isso só vai crescer. E cara, essa é a pegada, galera, beleza? Espero que eu tenha aberto a mente de vocês aí. Fechou? É nóis, tamo junto. Falou, galera, um abraço, fui!